Com o agravamento da crise na Venezuela, Eudiane, o número de venezuelanos que chegam a Florianópolis, a Santa Catarina, vem aumentando, viu? E aumentando bastante. No centro de referência ao imigrante, já são quase 100 atendimentos por mês, Eudiane. Tempos atrás, esse número chegava a 10, 5, bem menos. Cada vez mais pessoas, buscando Santa Catarina, mas tem sido então difícil inserir todos eles na sociedade, com emprego, escola para os filhos e também moradia. Marcel tem só 10 meses e mesmo sem saber, já teve a vida influenciada pela crise na Venezuela. O bebê nasceu no Brasil, filho de pais venezuelanos que deixaram tudo para trás por causa da fome, do desemprego e da falta de abastecimento. Minha avó, minha tia não conhecem a meu filho e é muito difícil estar em outro sítio que não estamos acostumados, mas o recebimento aqui foi bom. Pensa um dia em voltar para a Venezuela? Ainda não. Só esperar que passe tudo, ver se voltamos ou não voltamos. Franci e Yesenia são engenheiros, ou eram, lá na Venezuela. Estão em Florianópolis há pouco mais de um mês, mas entraram no país há um ano por Roraima. Aqui encontraram inicialmente abrigo numa casa de apoio em São José. Agora procuram emprego em qualquer área para pagar o aluguel do novo apartamento. Por agora estamos procurando um emprego para nos sustentar, entendeu? Aí uma vez que eu validar meu título aí no FESC, entendeu? Aí já procurar emprego em minha área, entendeu? Que é o que eu sei fazer mais, entendeu? Eu entendo mais. Assim que chegaram a Florianópolis, a Yesenia e o Franci foram atendidos aqui no Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, o CRAI. O interessante é que, desde que a crise se agravou no país vizinho, o número de venezuelanos atendidos aqui vem crescendo. No ano passado, eram cerca de 3, 4 por mês. Neste ano, chega a 100 por mês. A demanda está grande, são outras nacionalidades também que a gente atende aqui no centro, então a gente consegue atender, mas a demanda hoje está maior do que a nossa articulação interna. Em novembro do ano passado, mostramos a situação de 68 venezuelanos vindos de Roraima para Santa Catarina, pelo processo de interiorização do governo federal. Eles ficaram abrigados num colégio em Palhoça. Hoje, 29 já conseguiram casa e trabalho. Os demais podem ficar no colégio só até o dia 31 de março. Alguns deles já têm emprego, mas ainda há 17 desempregados e 7 crianças. A gente está aguardando maiores informações, do governo estadual, do governo federal, como que ficará, mas até o momento nós não temos nenhuma informação. A previsão realmente é para dia 31, mas, com certeza, se tiver venezuelanos no abrigo, em nenhum momento o governo vai estar expulsando. Pelo contrário, a gente está aqui para fazer a inclusão deles na sociedade de melhor forma possível. Apesar de toda a rede de apoio montada em Santa Catarina, tem sido difícil incluir a todos na sociedade. Há estimativas de que vivam na Grande Florianópolis cerca de 1.000 venezuelanos. E esse número vai crescendo a cada dia. E as equipes hoje têm até dificuldade para disponibilizar abrigo emergencial aos imigrantes. A ideia é ter um centro integrado com o tempo digno para atender de maneira de emergência esses imigrantes para que eles possam estar inseridos na sociedade, possam ter um trabalho e uma habitação própria. Muito bem, a situação dos venezuelanos aqui em Santa Catarina que estão buscando mesmo reconstruir a vida aqui no Brasil com aquela crise tremenda na Venezuela. E agora eu preciso da opinião do Prisco, essa situação toda, esse acolhimento e também a situação política que envolve os dois países, Brasil e Venezuela, né, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Milhares de venezuelanos já deixaram seu país por falta de condição mínima de lá permanecer. Condições básicas de alimentação, de medicamentos, de moradia mesmo. Não vamos chegar nem no aspecto da liberdade. Não vamos falar nisso ainda, vamos falar sobre o aspecto humano. As imagens mostradas ontem, venezuelanos atacando o caminhão do lixo para se alimentar. Temos aí informações de que nos últimos 2, 3 anos os venezuelanos estão perdendo 2, 3, 4 quilos
no peso corporal, mas não é por opção, não é por dieta, é por falta de alimento. Meu Deus do céu, a Venezuela, há 20 anos atrás, era um dos países mais ricos do planeta, uma base petrolífera fantástica, até que lá chegou quem? Hugo Chávez, que levou o socialismo e quebrou literalmente o país. Ontem foi uma luta para tirar quase 200 brasileiros, porque a fronteira estava fechada, bloqueada há 6 dias, tirar da Venezuela para que possam vir para o Brasil. Muitos doentes, precisando de tratamento de saúde. O que ocorre hoje na Venezuela é criminoso. É algo que precisa ser visto. Ele tem Maduro, presidente, ditador, eleição fraudada. Grande parte dos países já estão ignorando a sua gestão. Mas o que ocorre é o seguinte: onde está a ONU, Organização das Nações Unidas? Precisa se posicionar. Não é os Estados Unidos que tem que invadir, não é pela força. Agora, se precisar força para colocar um ponto final nesse governo criminoso e corrupto, que se faça isso, mas via ONU, não via Estados Unidos. Não é os Estados Unidos o dono do mundo? Então, tudo precisa ser discutido, meu caro Fernando, porque é uma situação muito grave. Na próxima oportunidade, vamos falar sobre o socialismo e sobre o silêncio de intelectuais e esquerdistas brasileiros no momento que vive a Venezuela, tão decantada por essa turma ideológica mais à esquerda. Com esse comentário do Prisco, a gente consegue entender a situação que vive a Venezuela e entender também por que muitos desses venezuelanos estão vindo para Santa Catarina, estão vindo para o Brasil. Só que agora a gente vai entender realmente qual o sentimento dessas pessoas. Por isso, convido você, Prisco, a sentar comigo aqui para conversar com o Royal, que é um venezuelano, Prisco, assim como aqueles que a gente mostrou na reportagem, que mudou para o Brasil há 2 anos e é um exemplo de pessoa que deu certo aqui, está empreendendo, e a gente quer mostrar que essas pessoas também podem contribuir com o nosso estado, com o nosso país. Boa tarde, Roy, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. 2 anos no Brasil já. 2 anos, sim. E a gente tem que começar pelo começo. Como é que estava a situação lá? Por que você resolveu mudar de país? Bom, eu desde que fui uma criança, eu estava me dedicando no mundo da arte. Depois que cresci, comecei a ir na faculdade, eu comecei a estudar psicologia. Psicologia? Sim. E mesmo com minhas artes, eu conseguia pagar a minha faculdade. Mas pela situação, como eu estava incrementando tudo estava subindo de preço, tudo estava muito complicado. Aí eu tive que tomar uma decisão de sair do país, por causa de que todos os dias eu ia na faculdade e às vezes não tinha como comer, por causa de pagar a faculdade. Mas a tua família ficou lá? Sim, minha Estão família lá ficou ainda lá. hoje? Passa dificuldades hoje? Como é que está a situação? Bom, quando eu estava lá, eu deixava de ir em casa comer um almoço por causa de que eu tenho irmãos menores. Deixava sabe? de comer você Sim. para os irmãos comerem. Exatamente. E eu ia a trabalhar todo o tempo. Mas as pessoas não queriam comprar minha arte, por causa de que não dava para comprar arte, Eles não tinham para dinheiro comprar para- somente comida. Né? E a situação estava muito forte e eu me vi na obrigação de sair. Eu preferi sair e procurar outras oportunidades pelo talento que eu já estava exercendo. Envia recursos para a família na Venezuela, com base no teu trabalho aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina? Desculpa, não entendi a pergunta. Dinheiro você encaminha para a Venezuela, para seus familiares? Sim. Enquanto eu cheguei na fronteira e já tinha trabalho, já começava a mandar metade do meu dinheiro para eles, porque eles precisavam. Muito bom. E a situação está se agravando a cada dia que passa, a cada momento? Sim, cada dia era pior. Cada dia era o dobro do pior. Tipo, parecia que as leis universais como que não estavam existindo, sabe?
do caso de que tudo se arruma em algum momento, tudo fica bem. Lá Mas não parecia que isso existia lá, parecia que tudo ia ficar cada vez pior. Não, não tinha inclusive, luz no fim do túnel, né? inclusive é importante colocar, Fernando, que a Venezuela, que hoje é uma ditadura, impede que a informação se difunda de maneira verdadeira. Vários jornalistas estrangeiros, americanos, mexicanos, foram expulsos ontem e seus equipamentos e suas imagens retidas pelo governo, porque mostravam justamente venezuelanos buscando alimentos no caminhão de lixo. E mais do que isso, questionado o presidente da República por esses jornalistas, alguns foram até retidos em algum ambiente, o que mostra que a gente não tem a exata noção do que está ocorrendo lá. Pode estar sendo camuflado, né? Exatamente. Por lá. Aliás, como ocorre na China, outro governo comunista que também não permite que o mundo conheça o verdadeiro status quo que preside as relações humanas naquele país. Agora, o interessante, por isso que a gente contar como é que está o Royal aqui em Santa Catarina. Ele é tatuador, chegou com essa arte aqui no nosso estado, foi adaptando aqui, enfim, né? Foi bem acolhido Foi bem pelo acolhido. poder público? Como é que aconteceu isso? Acho que essa era a indagação, né, Fernando? Não, e também mostrar para as pessoas que ele tinha projeto de vida, empreendedorismo, hoje ele tem um estúdio de tatuagem, está gerando emprego, renda. Realmente você se deu bem aqui em Santa Catarina, né? Sim, Foi bem acolhido? Tipo, do momento que eu cheguei na fronteira de Brasil e Venezuela, cheguei em Boa Vista e ali comecei a trabalhar e as pessoas minha arte era o que falava por mim, porque também eu não falava português. Mas, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, que foi uma oportunidade que consegui em Boa Vista, lá em Roraima. Por que veio para cá? Por que vim para cá? Porque era o sonho da pessoa que trabalhava comigo, vir aqui. Não era, pois não. Não era porque eu quero chegar em Florianópolis. Sim, sim. Era porque outra pessoa queria chegar aqui, essa pessoa trabalhava comigo e... Pelas circunstâncias, né? Sim, e a gente trabalhou e reuniu a grana e vimos para cá. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi um mundo cheio de oportunidades, para as poucas oportunidades que tem lá. Tipo, eu consegui ver o contraste das oportunidades que eu poderia conseguir aqui, as oportunidades que me faltavam lá. E tipo, me parecia tudo muito fácil aqui. Que bom, que bom. Olha, sucesso, bom relato. né? Que possa enfrentar hoje em a dia situação. está tudo andando, tudo se encaminhando. Eu fui para Venezuela de novo e voltei, fui com minha esposa. E passei de novo por tudo aquilo que estava acontecendo lá, vi outras pessoas assim passando mal. Deprimente, né? Sim, e eu comecei a ver em Florianópolis todo mundo é rei, todo mundo está... Que baita lição, que baita lição. Obrigado, viu, Ryan? Mais sucesso para você. Tatuador, montou um estúdio, está empregando pessoas em Florianópolis, está aí sendo bem sucedido. Um exemplo de pessoas que veio para cá, deu certo por conta das oportunidades. A gente está aqui, às vezes, né, por isso não dá valor. Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Sucesso, ainda mais. Saúde e paz.